Agora sim o negócio vai ficar legal. Vamos falar das camadas. O que a gente vai fazer aqui nas camadas, ó? A gente vai ver. Layers, no caso, são as camadas, né? Camadas em inglês. A gente vai trabalhar com as camadas, ajustando esses elementos, os elementos que a gente vai botar em cada camada. A gente também vai precisar, em alguns casos, mesclar essas camadas, ou seja, a gente vai juntar elas. Transformação de elementos também é quando a gente precisa aumentar ou diminuir esses elementos. Objeto inteligente também é uma parada que a gente vai precisar prestar bastante atenção, porque dependendo do trabalho que a gente vai fazer, a gente vai precisar usar elementos externos ao nosso trabalho. Então, o objeto inteligente é para isso. O que eu falei ainda agora, linha, guias e réguas, também é legal para a gente trabalhar junto com a camada. E efeitos na camada é o que eu falei que a gente ia botar efeito no texto, certo? Vamos lá, ó. Quando a gente abre o Photoshop, já tem uma camada aqui, ó, tá vendo? Que aqui do lado de propriedades, camada aqui, e já tem um plano de fundo aqui que ele inclusive já vem até com o cadeadinho bloqueado. Se alguma vez vocês virem esse cadeadinho, 2 cliques e desbloqueia. Certo? Ou vem aqui do lado, ó. Tá vendo? Tem um cadeadinho aqui em cima. Ou tira ele, ou dá 2 cliques que ele sai. Certo? Vamos lá. Eu tô com esse fundo branco aqui e vamos supor que eu quero fazer um retângulo ali dentro com uma outra cor. E para eu não perder esse fundo branco, para eu não editar nada em cima dele e que depois eu precise depois editar ele e tem algo dentro, não posso perder isso, eu crio uma camada acima dele. Como é que eu faço isso? Ou eu venho bem aqui embaixo, ó, bem aqui no cantinho, tá vendo aqui? Criar uma nova camada, ou simplesmente Ctrl Shift N, N de navio. Abriu a janelinha aqui, ó. Se você quiser renomear aqui para botar um nomezinho mesmo na camada para você ter questão de organização, pode colocar. Eu basicamente eu faço essa questão de renomear depois. Não, ela já abre aqui, ó, tipo, ó, Ctrl Shift N. Já abre a janelinha. Já abre com o nome. Aí abriu a janelinha, dá OK, olha lá, ó, já criou uma outra camada aqui em cima, tá vendo? Aí vamos supor aqui que eu vou fazer um retângulo aqui dentro. Fazer um elemento aqui dentro. Um círculo eu fiz com aquele círculo, com essa ferramenta aqui, tá vendo? Ferramenta de elipse ali, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Deixa eu melhorar isso aqui, para ver a camada aqui do lado. Foi. Ó, tá vendo que o círculo aqui ele não tá no centro da tela direitinho? Como é que eu faço para mover? A ferramenta aqui em cima, mover, tá vendo? Ou ver. Ou isso. Ou o que acontece? Ó, você vai mover o círculo. Ou você clica no círculo e move ele, tá vendo? Ou tirei a seleção agora, ó. Ó, agora eu não consigo mover, tá vendo? Ó. Ou eu venho aqui do lado e clico na camada e movo. Aqui é camada 1 e aqui é camada 0. A camada de baixo é a branca. É o que eu estava explicando. Se eu precisar usar esse fundo aqui e não ter que fazer uma edição em cima dele, eu faço uma camada acima dele para não perder a edição dela. Entendeu? Então, por isso que eu crio uma nova camada em cima e faço as edições separadas por camada. Então, assim, para eu mover aqui dentro o elemento tipo a camada 1, eu clico aqui na camada ou simplesmente clico aqui. Mas se o meu Photoshop eu estiver clicando no elemento e ele não está movendo, não está nada. Essa caixinha aqui em cima, tá vendo? Selecionar automático. Aqui está clicado. Se tiver desmarcado, eu posso clicar aqui, ó. Cliquei na de baixo. Eu posso clicar na de cima que eu não consigo mover. Porque o Photoshop ele não faz a leitura do clique do mouse. Agora, se eu clicar, deixar essa caixinha aqui marcada, o Photoshop vai fazer a seleção automática do elemento aonde eu cliquei. Se eu clicar aqui fora, ele vai marcar a camada de baixo. Se eu clicar na camada de cima aqui, que é o elipse, o pretinho, ele automaticamente seleciona a camada de cima. Certo? Isso aqui facilitou demais. Antigamente não era assim.
Em um Photoshop mais antigo era assim, ou era só na camada, não tinha seleção automática. Hoje em dia está um pouquinho mais fácil com isso.